Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Eu recebo que hoje seja um dia de muita paz para todos vocês. Muita paz no seu lar, de muita saúde, uma semana abençoada. Recebo hoje um dia de muita sabedoria, de muito crescimento para todos nós e para quem está me ouvindo também, acompanhando essa transmissão. E o nome da reunião de hoje, anote, ela tem por título: Somos filhos e herdeiros de Deus. É a glória de hoje. Vou repetir. Somos filhos e herdeiros de Deus. Que coisa boa é você estar num lugar que confessa isso para a tua vida, que você é um filho e um herdeiro de Deus. Você não é apenas um pedaço de carne andando nesse mundo. Você é um abençoado. Você é um alguém que Deus ama de verdade. Tanto ama que tirou você da ideia dos homens, das religiões, da escravidão religiosa, para que você tenha hoje acesso ao reino de Deus, a uma adoração verdadeira ao Deus Espírito e verdade. E Ele usa a minha vida nessa manhã uma vez mais para confirmar isso no teu coração, no teu espírito, quanto você é amado por Deus. E que você nunca deve ter dúvida. Será que eu sou filho de Deus mesmo, pastor? Será que eu sou? Você é um filho. É abençoado. Porque você tem amor a Deus. Você tem sede, você tem fome da palavra dEle. Você é uma pessoa que conversa com Ele, que fala com Ele, que o reconhece como Pai. O Senhor é meu Pai. Eu te adoro, eu te amo. Eu quero muito aprender, eu quero muito a Tua palavra na minha vida. Eu reconheço que o Senhor me dá vida. Eu estou de pé graças a Ti. Se eu não tenho a Tua palavra, eu não sou nada nessa vida, nessa terra, Senhor. Não sou nada. Você que reconhece tudo isso, você é um filho. Você que reconhece que você depende dEle. Ó Senhor, como eu dependo de Ti, Senhor, me ajude nisso, me ajude naquilo. Me oriente, me dê sabedoria. Ative em mim, Senhor, a sabedoria predestinada para eu entender a Tua graça, a Tua palavra. Sabedoria, Senhor, para reinar em vida nas dificuldades. Quando você reconhece isso, quando você está com essa conexão, quando você está conectado com Deus, você é aquela pessoa que ora, que fala com Ele, você é um filho. Porque isso são coisas de filho. Filho, quando está precisando, ele procura quem? Os pais, não é isso? Procura o pai, ele pede ajuda. São coisas de filho. Você é filho. Nunca tenha dúvida disso. Você que me ouve também, pastor, às vezes eu tenho dúvida, será que eu sou? Lógico que é. Só o fato de você falar com ele, estar conectado com ele, pensar nele. Você é aquela pessoa que está no trabalho, mas você está conectado em Deus. Você fala com ele, aqui na mente, você está pensando na mensagem, e nada disso altera o seu dia de trabalho. Você não deixa de trabalhar por causa disso. Você está ali trabalhando, mas você está pensando naquela palavra que recebeu na reunião, você declara, você chama a existência durante o dia, conforme foi ensinado, eu recebo. Quando você está vivendo dessa forma, está aí um filho. Isso são coisas de filho. São coisas que só um filho faz. O filho está sempre envolvido, ele está sempre em conexão com o seu Deus, com o seu Criador, com o seu Pai. Então é bom nós termos essa conversa para já ir eliminando a dúvida. Mas será que eu sou filho mesmo? É filho. E é um filho que Deus ama de verdade, que Ele diz, eu não te olho segundo a carne. Às vezes você se olha, mas eu não te olho. Mas às vezes você se olha, mas Ele não te olha segundo a carne. Mas tem momento que você está se olhando segundo a carne, mas Ele não te olha.
Graças a Deus. E vamos a Gálatas, capítulo 4, verso 1, para a gente dar início ao tema de hoje. Somos filhos e herdeiros de Deus. Gálatas, capítulo 4, verso 1. E começa assim a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 1. Paulo aqui faz uma comparação, e eu já antecipo que esse herdeiro que ele vai falar aqui está se referindo a cada um de nós, ao povo, porque Paulo está pregando aqui para uma igreja. E ele usa uma comparação para ensinar as coisas espirituais para a igreja de Cristo. E ele começa assim: digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor o quê? De tudo. Então, enquanto ele não atinge a maioridade, ele não herda o patrimônio do pai. Então ele é tratado como um alguém que não é dono de nada, embora possuindo a herança. Mas por ainda ser menor, ele não tem como herdar aquilo. Esse herdeiro, como eu havia dito no início, está se referindo ao povo, a cada um de nós. Está se referindo à igreja. Paulo está dizendo assim, ó: quando você estava debaixo da lei, você era um escravo da lei. Você não tinha acesso à herança. Agora, quando vem o tempo da graça, o período da graça, ele vai falar mais adiante, você passa a ter acesso à herança de filhos de Deus, porque a Bíblia vai nos ensinar aqui que nós somos herdeiros de Deus. E que herança é essa? Os benefícios da cruz, o reino de Deus. Se você vive como escravo, você é um crente triste. Você é um herdeiro, mas você não toma posse. O tempo que você estava na religião, você era um crente triste. Você não estava vivendo como herdeiro de Deus, você estava vivendo como escravo. O seu relacionamento com o seu Senhor, com o seu Deus, era aquela coisa distante, lembra? Havia aquela distância. O seu coração era cheio de medo. Havia dúvidas. Será que realmente Deus me ama? Será que realmente o Espírito Santo mora em mim? Será que eu tenho realmente a presença de Deus na minha vida? Será que realmente Deus me perdoou? Será que eu sou uma pessoa perdoada? Então, quando a gente vive como escravo, que era o nosso caso na religião, a gente era um crente triste. Porém, quando você vive como herdeiro de Deus, você é um crente o quê? Feliz. Agora sim, você se relaciona com Deus como herdeiro. Você tem certeza do amor de Deus por você? Acabou os medos, aquela dúvida, aquela incerteza da sua salvação, se o Espírito Santo mora em você ou não. Agora há uma certeza absoluta em você. Então Paulo está fazendo aqui uma comparação, que enquanto o herdeiro é menor, ele não toma posse da propriedade do pai. Ele é dono, mas vive como se não fosse. Então, aquela pessoa que está debaixo da lei, ela vive como um escravo. É um herdeiro, mas não usufrui da sua herança. Quando sai da escravidão, ele usufrui o quê? Da herança. Ele tem acesso. Então, ele precisa sair da escravidão para ter acesso o quê? A herança. Porque essa igreja aqui, a princípio, tinha sido iluminada pelas coisas espirituais. Então Paulo exorta, olha, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Vocês estão se sujeitando de novo à escravidão, como se vocês não fossem herdeiro da coisa, como se vocês não fossem herdeiros de Deus, como se vocês não tivessem direito a tudo que é do Pai. Vocês têm direito a tudo que é de Deus, e vocês não precisam pagar nada, tudo é gratuito. Mas enquanto vocês vivem debaixo da lei, querem voltar de novo a isso, vocês vão voltar a sacrificar, vocês vão voltar a fazer coisas para ser abençoados, sendo que vocês já são. Vocês vão viver como se não fosse, sendo. E assim está muitas pessoas na religião,
Porque a Bíblia diz que nós somos abençoados, mas eles vivem como se não fossem. Porque estão pagando um preço, fazendo uma campanha, uma corrente para ser o quê? Abençoado. Então estão vivendo como escravo. Sendo que são herdeiros de quem? De Deus. Já possui tudo que é de Deus, inclusive a bênção. Seguindo, uma vez mais o verso 1, capítulo 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas já está sob tutores e curadores, até o tempo o quê? Predeterminado. Olhe para mim. Essas pessoas que estão na religião, elas estão lá sendo enganadas. Estão como escravos de doutrina de homens, de ideia de homens, até o tempo de Deus. Você ficou lá até o tempo de Deus. Porque quando Deus ilumina, acontece o milagre que aconteceu na nossa vida. Quando chega o momento abençoado, ninguém segura aquele abençoado lá dentro. Ele não quer saber mais de campanha, de corrente, de vale, de objeto, de amuleto. Ele só quer saber do pacto da graça. Ele só quer o evangelho espiritual para a vida dele. Ele não quer saber de mais nada que é do homem, que é a ideia do homem. Ele não quer mais. Pode ser igreja cheia, bonita, pode ser o que for. Ele só quer o evangelho espiritual. Ele só quer a graça de Deus para a vida dele. Quando a pessoa ela sai da escravidão, iluminada pelo próprio Deus, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também, nós, quando éramos, diga, éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos o quê? Do mundo. Paulo está dizendo aqui que quando nós não tínhamos a graça, quando Jesus ainda não tinha morrido, ido à cruz e ressuscitado, nós estávamos presos à lei, nós estávamos presos a sacrifício, nós estávamos presos ao pecado, nós estávamos presos às proibições. Não toque nisso, não coma aquilo. Se você pegar o livro de Levítico, tem um monte de proibições lá, com relação a certas comidas. Você já meditou nisso? Quando a gente estava na religião, o que é que acontecia? Você estava preso a sacrifícios, você estava preso ao pensamento que você era um pecador, você estava preso à ideia de homens, hoje é dia disso, hoje é dia daquilo. Você não pode comer carne porque hoje é sexta-feira o quê? Santa. Isso é a ideia de quem? Do homem. Foi a Igreja Católica que ordenou essas coisas, não foi Deus. Olha a exortação que Paulo traz aqui nesse capítulo 4, um pouquinho mais na frente, no verso 9 e 10, a esse respeito. Coisas que são ordenadas por homem e não por Deus. Guardamento de dias, dia disso, dia daquilo, e etc e tal. Olha só, capítulo 4, verso 9 e 10. Vamos aqui meditar um pouco sobre isso também. Mas agora que conheceis a quem? A Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, Paulo aqui faz uma correção, né? Opa, antes conhecido por Deus, ou melhor, Ele te conheceu primeiro, Ele te escolheu porque foi Ele que te fez, te criou em espírito. Porque a ideia que as pessoas têm é que ela aceita a Deus, ela que aceita ao Senhor Jesus. Mas nós é que fomos escolhidos, aceitos por Ele, porque foi Ele que criou a nós, amém? Ao nosso espírito. Seguindo, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando, olha só, outra vez aos rudimentos, e ele diz, fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardar dias e meses e tempos e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado o quê? Em vão para convosco. Eu penso que eu perdi meu tempo porque eu já expliquei isso para vocês.
Vocês estão presos novamente a rudimentos, a mandamento de homens, a ordenanças da lei de Moisés. Isso não tem nenhum valor espiritual para vocês. Tem pessoas que dizem assim, pregador, hein? Domingo é dia do Senhor. E aí eu pergunto, e os outros dias é de quem? Se você está no ministério, seguindo esse tipo de ideia, você está vivendo como herdeiro ou como escravo? Como escravo. Porque Paulo diz que pessoas que vivem guardando dias e meses e tempos e anos, elas estão vivendo rudimentos fracos e pobres. E que são o quê? Inúteis. Está perdendo seu tempo. Porque são ordenanças colocadas pelos homens e não por Deus. Não são coisas que estão fundamentadas na palavra de quem? De Deus. Um outro exemplo. Tem igrejas, tem pregadores que falam assim. Todos os domingos aqui na minha igreja é domingo dos filhos de Deus. E os outros dias da semana, é os filhos de quem que anda na igreja? Aí não tem lógica um troço desse. Não tem fundamento com a palavra de Deus. O Evangelho aqui está nos ensinando que não devemos estar apegados a essas coisas, pois são rudimentos, doutrina de homens. É o homem que está ordenando o quê? Isso. Esse dia aqui é mais santo, essa semana aqui é mais santa, como acontece na internet. Tem pregador que vai para a internet, olha, essa semana vai ser a semana mais ungida na igreja. Então a outra não foi, e nem a outra. É essa que vai ser a mais ungida. Quarta-feira é a quarta-feira para você estar aqui buscando o Espírito Santo. Aí eu pergunto, em qual parte da Bíblia isso está fundamentado? Que quarta-feira você tem que buscar a presença de Deus para morar em sua vida? Em nenhuma parte da Bíblia. Quinta-feira é a quinta-feira da família. Sexta-feira é a sexta-feira da libertação. Terça-feira é o dia da oração. Abençoado. Todo dia é momento, é hora de você falar com Deus. Não existe essa coisa de terça-feira é o dia da oração. Então, quando nós aqui combatemos essas coisas, tem pessoas que me consideram como inimigo. Olha lá, ele está combatendo lá o nosso domingo dos filhos de Deus. Ele está combatendo lá a nossa quinta-feira de oração aqui em Graça. Eu estou combatendo porque eu sou obediente à palavra. A nossa igreja, a igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, está longe de tudo isso. Porque essa coisa é ideia de homens. E Paulo aqui, amando de Deus, diz, olha, são rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardar dias e meses e tempos e anos, receio que vos tenha eu trabalhado em vão para convosco. Abençoado, o fato de um lugar estar pregando o Evangelho, falando de Deus, isso não significa que aquele lugar está falando de Deus com verdade. Tem muitos lugares agora que pregam o Evangelho da graça, mas não pregam o Evangelho da graça com verdade, com honestidade. Porque um lugar que tem dia para isso, dia para aquilo, terça-feira da oração, quarta-feira para buscar o Espírito Santo, domingo dos filhos de Deus, esse domingo é o domingo do Senhor. Esse lugar pode estar pregando a graça, esse lugar pode estar falando de Deus, mas não está falando de Deus com verdade, não está pregando o Evangelho com verdade, com sinceridade. Porque pregar o Evangelho com verdade e sinceridade é ensinar o que eu estou ensinando aqui. Que não pode ter essas coisas em um lugar que prega a graça de Deus. E eu vou continuar batendo nessa tecla, eu vou continuar combatendo isso, porque o Evangelho combate isso. Eu não estou aqui combatendo pessoas. Parece que eu estou realizando aqui um combate pessoal. Não. Eu estou combatendo a mentira com a verdade. Que era o que Paulo fazia. Eu estou fazendo também. Combatendo a mentira com a verdade. As pessoas estão muito viciadas a isso. E elas acham muito bonito. Acham que é até correto. Qual é o problema do pastor aqui fazer a terça-feira de oração em graça? Está errado.
Porque todo dia é momento da gente falar com Deus. Isso é rudimento, isso é ideia do homem, que não está fundamentado no Evangelho. Eu nunca vi Jesus reunindo os discípulos e falando, olha, fala para o povo aí, que eu acabei de multiplicar pães e peixes, que terça-feira vai ser a terça-feira da oração. E quinta-feira, fala para aquela mulher hemorrágica, aquela lá que eu curei, fala para ela que vai ter o dia da família, em graça. Fala para ela vir. Ah, Pedro, não esquece de avisar para Marta e Maria não faltar sexta-feira, porque vai ser a sexta-feira das causas impossíveis, em graça. Eu nunca vi essa coisa, meu. Ó, abençoado, há em mim uma revolta contra isso, porque o Evangelho combate isso, é contra isso. Infelizmente tem pastores que não são humildes para corrigir o seu erro dentro da sua igreja. Seja qual for o ministério que esteja falando da palavra de Deus, do Evangelho da graça, se tem essas coisas, esse lugar está em desobediência, não está pregando a graça com verdade, com honestidade. Está faltando do pastor honestidade. Ele não está tendo. Está faltando até humildade para ele se corrigir, porque tem uns até que sabem que está errado, mas não tem humildade para corrigir o negócio. Recebo que tenha. Graças a Deus nós aqui temos. Amém. Humildade em nosso coração para obedecer a palavra de Deus. De não fazer uma coisa dessa, jamais. Prosseguindo aqui com a leitura, em Gálatas, capítulo 4, verso 3, uma vez mais. Assim também nós, quando éramos, o apóstolo Paulo diz aqui, quando éramos, isso é importante, hein? Ser grifado. Quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Não quero voltar mais para isso não. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido o quê? Sob lei, ou seja, debaixo da lei. Quando Cristo vem debaixo de uma lei, morre e ressuscita, se dá início ao período do Evangelho da graça. Paulo está dizendo, Gálatas, um novo tempo começa, sem as ordenanças da lei de Moisés, sem os demônios, sem os sacrifícios, sem o guardamento de dias, sem isso, sem aquilo. A gente agora vai começar um novo tempo melhor do que o primeiro, por causa de Cristo, que foi a cruz ao nosso favor. Nós somos herdeiros. E que herança é essa? Os benefícios da cruz, o reino de Deus que a gente não tinha acesso. Olha para mim, abençoado de Deus. Na religião, a gente era mendigo das coisas de Deus. A gente ficava pedindo uma coisa que a gente já tinha. A gente ficava mendigando a presença. Oh, meu Deus, me toca, eu só quero sentir a tua presença e Deus já todo dentro de você, rapaz. Você está mendigando. Quando a gente era escravo, a gente era crente triste demais. A gente era muito sofrido, porque a gente vivia nessa escravidão. Oh, meu Deus, apenas toca em mim, como o pastor está dizendo, olha, ele vai te tocar, hein? Ele ficava controlando, né? Ele vai só tocar em mim. Sinta, ele vai te tocar. E Deus, não estou tocando. Eu estou morando dentro de você. Você é meu herdeiro. Você possui tudo que eu tenho, inclusive a minha presença. Amém. Você possui tudo que eu tenho, meu filho. Você é meu herdeiro. Até a minha presença você tem. Não fica mendigando, não. Não me faça entender, meus irmãos. Que coisa boa é você congregar em graça e entender isso. Verso 5. Olha só. Aqui tem um detalhe muito importante a ser compreendido também. Então, vem Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei, para resgatar os que estavam o quê? Sob a lei. A fim de que recebêssemos a adoção o quê? De filhos. Olha para mim. Pastor, aqui está dizendo que Jesus veio, nascido de mulher, para nos resgatar da maldição da lei, de tudo aquilo, para a gente receber a adoção de filho. Mas a gente não sempre foi filho? Sim, você sempre foi filho. Seu espírito sempre foi de Deus. Porém, o corpo precisava se tornar propriedade exclusiva de Deus. Porque se você voltar um pouco o filme, se você voltar um pouco a fita, antes da cruz, os demônios entravam, eles se manifestavam no corpo das pessoas. Lembra? Então, esse corpo
precisava se tornar propriedade exclusiva de quem? De Deus. Então aí entra a adoção. O seu espírito sempre foi dele, você sempre foi filho. Antes do mundo ser mundo, você sempre foi de Deus. Porém o corpo precisava ser propriedade exclusiva de quem? De Deus. E para isso não poderia estar Deus e o diabo aí dentro. Manifestações de demônio no seu corpo, não poderia acontecer mais isso. E isso acontecia antes da cruz. Olha o que Jesus fala em Lucas 13:32. E começa assim, Lucas 13:32. Ele, porém, lhes respondeu, Jesus aqui falando, ide, dizei a essa raposa, que hoje e amanhã expulsa o quê? Demônios, e cura o quê? Enfermos. E no terceiro dia o quê? Terminarei. Então, antes da cruz, se manifestava no corpo das pessoas o quê? Demônios. Porque Jesus está dizendo, olha, hoje e amanhã, eu ainda estou realizando esse trabalho, estou curando pessoas, expulsando demônio. Mas no terceiro dia, eu termino tudo isso aqui. Aí eu pergunto para você, Jesus foi à cruz? Ele ressuscitou? Então terminou. Se ele veio à cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, então terminou. Podemos concluir que essas pessoas que vão nessas correntes sexta-feira estão sendo o quê? Enganadas. Todas elas. Amado irmão, você que está me ouvindo e faz parte de uma corrente sexta-feira, corrente de libertação, seja qual for o dia, você está sendo enganado. Porque se Jesus veio, foi à cruz e ressuscitou o terceiro dia, ele terminou. Como ele diz aqui, ao terceiro dia, terminarei. Então está resolvida a questão. Então essa adoção, ela está em seu corpo se tornar propriedade exclusiva de quem? De Deus. Porque você no Espírito sempre foi do Senhor. Olha o que Pedro diz, e esclarece isso muito bem, na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 9. Primeira epístola de Pedro, 2:9. Vamos fazer esse passeio na Bíblia, porque ele é muito importante, muito esclarecedor, nesse ponto que estamos meditando. Olha como o apóstolo Pedro, usado por Deus, esclarece muito bem esse ponto que estamos meditando. Aqui na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus. Se você é propriedade exclusiva de Deus, você não pode ser de uma outra pessoa, de um outro ser. Você só pertence a quem? A Deus. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa o quê? Luz. Vós sim, que antes não era povo, mas agora sois o quê? Povo de Deus. Isso segundo o quê? O corpo, a propriedade. Que não tinhas alcançado o quê? Misericórdia. Mas agora alcançaste o quê? Misericórdia, que foi a remissão, o sangue de Cristo derramado aonde? Na cruz. Então a sua igreja, as suas ovelhas foram o quê? Justificadas. Diga graças a Deus. Então aqui a gente entende claramente aonde está a adoção o quê? De filho. Em seu corpo ter se tornado propriedade exclusiva de quem? De Deus. Voltemos a Gálatas, capítulo 4, verso 5. Gálatas 4, 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito seu Filho, que clama, Abba Pai, que quer dizer querido Deus, querido Pai. Pausa. Aqui diz que nós recebemos, eu e você, o Espírito de quem? Do seu Filho, o Espírito Santo. Quando a Bíblia fala que você possui o Espírito Santo,
está dizendo que você possui o Espírito do Senhor Jesus. E também, quem tem o Espírito do Senhor Jesus na sua vida, tem a Deus. Quem tem a Deus, tem ao Filho. Isso está descrito na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 23. Anote para você meditar depois. Quem tem ao Filho, tem ao Pai. Quem tem ao Pai, tem ao Filho. Então não se sinta confuso. Tem momentos que a Bíblia fala que eu tenho o Espírito de Jesus. Outra hora fala que eu tenho o Espírito de Deus. Quem tem ao Pai, tem ao Filho. Quem tem ao Filho, tem ao Pai. Amém? Para que não fique aí nenhuma sombra de dúvida. Então não precisa um abençoado de Deus ficar buscando o Espírito de Deus e tendo às vezes que pagar um preço para que esse Espírito Santo entre, faça morada no coração desse abençoado, sendo que ele já tem a presença de Deus dentro dele. Abençoados, eu não estou aqui formulando um pensamento meu nessa manhã, em nada. Eu estou apenas expondo para vocês o que está escrito. E aqui está escrito, em Gálatas, capítulo 4, verso 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Graças a Deus. Talvez você que está me ouvindo agora nesse momento, seja um crente triste, por estar em um lugar que dizem que você não tem o Espírito Santo, e que você tem que fazer um sacrifício, participar de uma vigília, por exemplo, da busca da presença de Deus, participar de uma corrente, de uma campanha, para ter. Meu amado, basta apenas você receber esse entendimento e curtir o Deus que está dentro de você. Não precisa você fazer nada de vigília, de busca de Espírito Santo, não precisa você pagar preço algum, fazer corrente nenhuma, pegar envelope nenhum. Basta apenas você receber esse entendimento que Ele está no seu coração, no seu espírito, e curtir esse Deus. Obrigado, Senhor. O teu evangelho me deu entendimento que eu possuo a tua presença. Eu sou herdeiro de Deus. E o herdeiro tem direito a tudo que é do Pai, inclusive a sua presença. Amém. Glória a Deus. Se eu sou herdeiro de Deus, eu tenho direito a tudo que é do Pai, até a presença dEle. Por isso que aqui diz que a gente já tem a presença dEle sem estar mendigando. Amém? Amém. Pastor, aproveitando a oportunidade que o senhor está falando que eu tenho, e que o Espírito Santo se faz morada em minha vida, que eu tenho a presença de Deus, me esclareça uma outra coisa. E essa questão do selo, está selado pelo Espírito Santo. Biblicamente, como que isso acontece? O selo do Espírito Santo. Porque tem ministérios que falam que para esse selo do Espírito Santo acontecer, a pessoa tem que cair pelo poder de Deus. Outros dizem que para ter o selo do Espírito Santo, o irmão que realmente tem, nasce nele o dente de ouro. Eu não tenho esse dente de ouro, pastor, então, pelo jeito, eu não tenho o selo do Espírito Santo. Já tem outros ministérios, pastor, que dizem que a pessoa só tem realmente o selo, ela está selada mesmo, quando ela fala decanta-se, derruba-se, salabaia, aquela coisa, derruba mesmo, viu? Esse irmão, esse crente, está selado pelo Espírito Santo. Pastor, me leia a Bíblia para ver se isso é verdade. Vamos lá a Efésios, capítulo 1, verso 13. Olha só. Agora vamos com Bíblia a essa questão do selo do Espírito Santo. Rapidinho você vai entender isso aqui. Ó. Efésios 1, 13. Em quem também vós, depois que ouviste, declara você com a mente de Cristo, a palavra da verdade. Então tem por aí uma que não é a palavra da verdade, porque se o Evangelho está dizendo que existe uma palavra da verdade, então tem uma outra lá fora que não é. Então, vai pensando aí. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, vai vendo, depois que você ouve a verdade, o Evangelho da salvação, tendo também nele crido, ou seja, no que você está ouvindo, o Evangelho da verdade, foste selado com o Santo Espírito o quê?
da promessa. Traduzindo, só está selado pelo Espírito Santo quem ouve o Evangelho, crer no Evangelho, recebe o ensinamento da predestinação, que é salvo, que é por graça, que é abençoado, que é eleito. Você que vive, que crê naquilo que Jesus deu a Paulo, as 14 epístolas, você que recebe, você está selado pelo Espírito Santo. Simples assim. Não precisa cair no chão, não precisa nascer dente de ouro, não precisa ficar no retetê, não precisa de nada disso. Basta você ouvir o Evangelho. Qual era o Evangelho que Paulo pregava? O Evangelho da predestinação. O Evangelho do Deus vivo, do Deus Espírito e verdade. Se você crê e recebe, você foi selado pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Quando a pessoa não ouve, não crê no Evangelho da graça, ela não tem o selo do Espírito Santo. Simples assim. Ela tem o Espírito de Deus dentro dela? Tem. Ela é filho? Sim. Só não está selado. A mente dela está aberta, está sujeita a todas as ideias religiosas. Quando você é selado pelo Espírito Santo, o selo fecha a sua mente para o que é do homem e você só recebe aquilo que é espiritual. A sua mente, ela fica fechada para as ideias do homem, para a sabedoria do homem, para as doutrinas dos homens. Você não recebe mais. Ah, tem uma igreja ali que tem um milagre urgente, vai dar um manto, mas olha, é um manto maravilhoso, ó, daqueles. Não quero não. O selo do Espírito Santo fechou a sua mente para isso. Você não quer mais. Você passa na porta dessas igrejas que você viveu 15 anos, 20 anos, você não sente falta de nada. Amém. Mas nem do azeite, pastor, mas nem do azeite. Você não sente falta de nada. Porque quando você é selado pelo Espírito Santo, esse selo fecha a sua mente para você não receber mais nenhuma ideia de homem religioso. Ah, vem para cá, porque aqui vai ter o domingo dos filhos de Deus. Aqui é bom, hein? Ó, é bom demais. Aí você, não. Para mim, todo dia é dia dos filhos de Deus. Não preciso, não. A sua mente não recebe mais isso. Você não acredita. Porque você sabe que é a ideia do homem, que quer te puxar para a escravidão, que religiosa de novo, de um sistema que você já saiu e que você não quer voltar mais. Sua mente fica fechada para aquilo. Você não recebe. Você só recebe a nova aliança, o Evangelho. Você só se sente bem ouvindo o Evangelho da graça. Quando um pastor está pregando lei, você não quer ouvir aquele pastor. Você não consegue, porque a sua mente está fechada para aquilo. É o selo do Espírito Santo. Não deixa mais. Agora, quando a pessoa não está selada pelo Espírito Santo, a cabeça dela está cheia dessas informações. Por isso que você conhece pessoas que uma hora está num lugar, uma hora está no outro. Mas já mudou de igreja? Ah, porque lá a benção é mais rápido. Ah, eu estou aqui porque o pastor é tão bonzinho, ele ora por mim, põe a mão na cabeça, me dá azeite. Ah, aqui o pastor liga para mim toda semana. Ah, ele é muito bom, eu gosto daqui por causa disso. Ah, eu gosto daqui por causa da campanha. Eu gosto daqui por causa disso, eu gosto daquilo. Ah, porque aqui tem o dia da busca do Espírito Santo. Lá no Pastor do Santo não tem. Então, a mente dela está aberta para tudo isso. Então, ela vai atrás dessas coisas. Ela fica procurando até. Ela fica procurando. Aonde que tem isso? Ah, eu quero saber, que eu quero ir lá. Ela fica procurando. Mas aquele que está selado pelo Espírito Santo não procura mais nada disso, porque ele só quer a graça de Deus. Para ele só importa o Evangelho. Ele não quer saber de mais nada do que é da religião. Ah, você ficou sabendo de um apóstolo novo que está na... Ih, nem quero nem saber. Eu só quero a graça de Deus para a minha vida, não quero mais nada. Amém? Ficou fácil entender o que é estar selado pelo Espírito Santo? Levante a sua mão. Diga amém bem forte. Amém. Entendeu? Simples, né? E eu sofri tanto na religião porque você estava como escravo. E eu ficava, pastor, eu ainda não tenho o selo do Espírito Santo, porque eu não falo retetê, retetê, retetê. E o pastor falou, se eu falar em línguas, eu estou selado pelo Espírito Santo. E eu ficava, xalala, súbia, xúbia, 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 xúbia. E não...
Ai, pastor, não consegui o selo. Não caí, dente de ouro não nascia, e eu pelejando para nascer dente de ouro na minha boca e não nascia dente de ouro. E tão simples aqui, pastor, era só ouvir o evangelho, crer nele, está selado. É assim que acontece o selo do Espírito Santo. Voltemos todos a Gálatas, capítulo 4, verso 6, e já estamos perto do fim. E seguindo aqui começa assim, ó, Gálatas 4, voltando aqui às considerações da leitura, capítulo 4, verso 6 uma vez mais, e vamos ler até o 7. E porque vós sois filhos, diga eu recebo, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que coisa boa, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, louvado seja Deus, porém filho, e sendo filho também herdeiros por Deus. Pastor, o que isso significa na prática, ser um herdeiro de Deus? Que você tem direito a todas as coisas que é do seu Pai. Você tem direito a todas as coisas. A presença dEle, a prosperidade que Ele tem, a saúde que Ele tem, a paz que Ele tem, a felicidade que Ele tem para você e a sua família, a riqueza, tudo, o livramento que Ele tem, a justiça que Ele tem, tudo que o Pai tem, o herdeiro tem direito. Agora, enquanto o herdeiro é menor, ele é escravo, ele não herda essas coisas, porque o ambiente que ele está de escravidão, não deixa. Ele fica ali mendigando. Ah, Senhor, me toca. Eu só quero que o Senhor me toque com a tua presença. Vem, Senhor, morar em mim. É o escravo. E o herdeiro? Eu já tenho a presença, porque eu tenho direito a tudo que é do Pai. É diferente. Eu tenho direito à saúde em meu corpo, e eu recebo a saúde em meu corpo, Senhor, nesse momento. Eu tenho direito à prosperidade, então receba as portas se abrindo. Você que está desempregado, você tem direito a tudo que é do Pai, porque você é herdeiro de Deus. Nós somos filhos, e Ele diz, e também herdeiros. E você tem que pensar, mas que herança é essa na prática? Direito a tudo que é do Pai. Voltando para a comparação de Paulo lá no começo. Enquanto o herdeiro não atinge uma maior idade, ele não toma posse das propriedades o quê? Do Pai. Mas quando ele atinge a maioridade, ele toma posse de tudo que é do Pai. Quando você sai da escravidão, você tem acesso a tudo que é do Pai, como herdeiro de Deus. Simples assim. Aquele princípio que a gente meditou com o final agora do verso 7. Que maravilha! O que é que nós temos que fazer sendo herdeiro de Deus? Se eu tenho direito a tudo que é de Deus, então quer dizer que eu tenho direito a tudo, pastor, tudo. Na prática, o que é que nós temos que fazer? Tomar posse, chamar a existência. É aquilo que está descrito lá em Hebreus 11:1. Chamando a existência as coisas que não são para que passem a existir. Como herdeiro de Deus, eu chamo a existência a prosperidade que o meu Pai me deu, porque eu sou herdeiro de Deus. Amém. O meu corpo, Senhor, está precisando de saúde, e eu sou teu herdeiro. Eu recebo saúde em minha vida, porque faz parte da herança. Ter a saúde que o Pai tem. Eu tenho direito a tudo que é do Pai. O nosso Deus é um Deus doente. Um Deus que é injustiçado, nunca tem justiça. Não, Ele é o Senhor da justiça. Então eu tenho direito a tudo que é dEle. Até mesmo da justiça nessa situação, pois eu estou sendo injustiçado. Eu sou herdeiro de Deus. Então eu chamo a existência a justiça de Deus, a ministração dos anjos nessa situação. Você tem direito aos anjos de Deus, porque você tem direito a tudo que é do Pai. Nós não podemos negar a existência dos anjos. É uma das coisas mais lindas. E você tem direito a isso também, porque quem criou os anjos? Isso é patrimônio de quem? Do Pai. Mas se você é herdeiro, é seu também.
Você tem direito à ministração de anjo. Quem foi que tapou a boca dos leões quando Daniel foi jogado lá dentro? Foi os anjos de Deus que tapou ali a boca daqueles leões. E eram leões, hein? Ficaram quietinhos, mansinhos. Foram os anjos de Deus. Nós não podemos negar a existência dos anjos, porque é herança nossa também. Amém. Glória a Deus. E eles operam mediante aquilo que a gente fala. Por isso que nós tomamos posse da herança, chamando a existência. O anjo falou para Daniel: por causa das tuas palavras foi que eu vim. Você, como herdeiro de Deus, chamou a existência e a herança, eu estou aqui. Eu já ensinei isso para vocês. Temos na livraria, na internet, vários temas falando acerca dos anjos. E eu sempre faço menção disso. Daniel orou ao Senhor e o anjo veio e falou: olha, por causa das tuas palavras foi que eu vim. Então os anjos operam quando você clama, quando você ora, quando você chama a existência. Amém? Amém. Nesse momento você está tomando posse da sua herança também, que é o serviço angelical. Vamos fazer isso agora? Vamos tomar posse da herança? Fique de pé. Vamos chamar a existência. Vamos falar com Deus. Eu te dou graças, meu Deus maravilhoso, meu Pai, meu Senhor. Eu te dou graças por essa mensagem de hoje. Tão esclarecedora, tão importante. Que nos ensinou nessa manhã que somos filhos e herdeiros. Que ela chegue a muitos e dê muitos frutos. Que a mensagem de hoje tire a tristeza de muitos corações. Pessoas que se encontram cansadas, entristecidas, dentro de uma religião, escravas de mandamentos, de rudimentos, de ideia de homens, sabedoria do homem, palavras e pensamentos, ideias que não está fundamentado na tua palavra, que não está descrito na Bíblia, Senhor. Que a mensagem de hoje alcance a esse e tire essa vida, esse coração do sofrimento, desse lugar de morte, desse lugar de maldição, desse lugar de sofrimento, porque quem está debaixo de lei está debaixo de maldição. Eu recebo, Senhor, a tua misericórdia, Senhor, a tua bondade, esses corações sendo iluminados pelo Evangelho, essa pessoa ouvindo e recebendo, crendo, para ser selada, para receber o selo do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. E como filhos teus, como herdeiros do Senhor, como mais que vencedores, abençoados que somos, eu recebo a minha saúde, eu recebo, Senhor, na minha vida, a prosperidade que ela está precisando, porque eu sou teu herdeiro, e como herdeiro, Paulo nos ensinou, o apóstolo da graça, que eu tenho direito a tudo que é do Pai. Como herdeiro do Senhor, eu tenho direito a desfrutar do melhor dessa terra. Eu tenho direito ao reino, ao benefício e às demais coisas. Eu tenho direito à presença desse Deus. Eu tenho direito aos milagres, eu tenho direito à paz, eu tenho direito ao consolo. Eu tenho direito de tomar posse da tua justiça. E eu recebo, Senhor, em vida, desfrutando da tua justiça nessa situação e naquela. Receba a ministração dos teus anjos, assim como eles taparam a boca daqueles leões e não causaram nenhum dano na vida de Daniel. Eu recebo a ministração angelical em nossas vidas também.
a tua justiça, Senhor, em nossos caminhos. Faça a sua oração, a oração de um filho, de um herdeiro de Deus, que fala com sabedoria, que ora com sabedoria. Eu possuo, eu tenho a herança, a presença de Deus, e como herdeiro de Deus, eu chamo a existência isso, e isso, e isso na minha vida. Faça a sua oração. Recebo consolo, recebo paz, saúde, prosperidade na vida desse que está desempregado, Senhor. A ministração dos teus anjos na vida dessa pessoa que me acompanha, que ora junto comigo, onde quer que ela esteja nesse momento. E que se encontra desempregado, Senhor. Que se encontra triste, seja consolado, seja prosperado. Herdeiro de Deus, mais que vencedor. Deus te ama de verdade, e Ele usou a minha vida no dia de hoje para te dar essa palavra de amor, de carinho, de poder e de vida e de graça. Louve a esse Deus com suas palmas, bem forte. Somos mais que vencedores, somos filhos e herdeiros de Deus. Diga graças a Deus. Um dia abençoado a todos. Herdeiros de Deus e mais que vencedores. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.